Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, irmãos. Como temos meditado com a graça do Senhor, o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Louvado seja Deus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Toda a igreja junta, nós vamos fazer essa leitura a partir do verso 1. É um trecho da palavra, uma passagem muito conhecida, com a graça de Deus. Agora você tira só um pouquinho agudo, né? Com a graça de Deus, nós vamos ter nosso coração edificado pela palavra. Amém. Louvado seja Deus. Verdade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus para fazer essa leitura, a leitura da palavra nessa noite? Capítulo 21, verso 1 diz: E estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, de sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Glória a Deus. Oremos. Pai amado, justo, santo e fiel, bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela graça de estar reunidos hoje aqui, e é por tua graça, por tua misericórdia, Pai, que nós pedimos, e o Senhor nos dê a graça do conhecimento, que o Senhor revele sua palavra ao nosso coração, e que nós, Pai, possamos crescer nessa noite, e a verdade que liberta esteja operando nessa noite. Pai, derrame sobre nós as tuas misericórdias, porque sem a sua misericórdia nós não merecíamos nada, nem mesmo ouvir a sua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos nessa noite graça e misericórdia. Nos ensina a sua palavra, em nome do teu Filho Jesus Cristo que pedimos e oramos. Amém? Amém. Podem sentar, amados. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Se você estiver sem Bíblia, nós estaremos aqui na TV transmitindo a palavra. Louvado seja Deus. Amém. Então, irmãos, nós acabamos de ler uma passagem, né, que trata do momento em que Jesus estava entre os seus discípulos e observando as pessoas que traziam suas ofertas. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para a oferta desta viúva, que nós a conhecemos comumente como viúva pobre, porque inclusive foi assim que Jesus a chamou. Ela é conhecida nas epígrafes das Bíblias, mas é assim também que Jesus a chama, de viúva pobre. Louvado seja Deus. Mas para entender melhor esta passagem, e por que, meus irmãos, que Jesus dá ênfase na atitude dessa mulher, nós precisamos do contexto. E o contexto dessa passagem se encontra em Lucas capítulo 20, a partir do verso 45. Amém? Amém. Lucas 20, 45. Então você está no capítulo 21, volta para o capítulo 20. Louvado seja Deus. E aí, você vai ver comigo passo a passo e entender Amém. o que levou Jesus a fazer essa observação tão importante na vida dessa mulher viúva e para os seus discípulos. E nós que somos seus discípulos, vamos aprender com ele nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Capítulo 20, verso 45, diz assim: Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a quem? Aos seus discípulos. Aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Amém? Amém. Então, perceba que Jesus, ele chama os seus discípulos para o ensino, chama para uma conversa, e ele traz uma advertência, um aviso para eles. Ele diz: não se misture com os escribas. Não ande com os escribas. Tenha cuidado com os escribas. E aí você pode perguntar, mas quem eram os escribas? Bem, os escribas, irmãos, eles surgiram por volta de 600 a.C.
quando Jerusalém foi conquistada, Israel foi conquistada, e o povo israelita foi levado cativo para a Babilônia e para a Síria. Obviamente, para o judeu, a presença de Deus se localizava em Jerusalém, no Monte Sião de Jerusalém, no lugar onde o templo de Deus ficava, no lugar onde a Arca da Aliança ficava. Aquele era o lugar da presença de Deus. Eles, os judeus, pelo menos, no mínimo uma vez por ano, mesmo os judeus que moravam em outras cidades e até que moravam em outros países, eles se deslocavam das suas regiões e iam até Jerusalém para as cerimônias, as festas comemorativas anuais. Tinham principalmente 3 festas. A Páscoa era uma, por exemplo, a festa dos tabernáculos era outra. E os judeus iam até Jerusalém porque para eles a presença de Deus estava onde? Em Jerusalém. Isso era correto, porque Deus disse: eu habitarei aqui, em minha casa, perpetuamente. Amém. Só que tem um detalhe. A Babilônia vem, invade Israel, invade a capital Jerusalém e derruba o templo de Deus. E aí leva os judeus cativos para a Babilônia e para a Síria, como eu disse. Quando isso ocorre, os judeus buscam no Senhor através de orações, através de reuniões. Eles buscam uma solução para não deixarem de congregar, para não deixarem de ouvir a lei de Deus, o Velho Testamento. E o que eles fazem? É daí que vem a criação das sinagogas. E as sinagogas nada mais são do que templos, onde os judeus começaram a se juntar aos sábados principalmente. Mas a sinagoga, ela poderia ser frequentada todos os dias, como é até hoje, para as orações e para o ensino. Mas o sábado era sagrado para eles. Glória a Deus. Então, os judeus estão espalhados pela Babilônia, pela Síria. Uns poucos e pobres ficaram na região de Israel, mas eram gente muito desprovida mesmo. E eles criam as sinagogas e todo sábado a lei tinha que ser lida. Amém? Compreenderam isso? Glória a Deus. De onde vêm os escribas? Nesse período, alguns judeus se levantam e começam a copiar a lei de Deus. Por quê? Não é como nós hoje, irmão. Se você quer uma Bíblia, você entra no Google Play. Não, Google Play não, como é que chama? Play Store, é isso? Você entra no Play Store e baixa uma Bíblia de graça. Inclusive Bíblia de estudo. Vai lá. Estão comigo? Amém. Você pode entrar na livraria e comprar uma Bíblia do jeito que você quiser. Grande, pequena, bonita, colorida, de estudo ou não de estudo, apenas leitura. A tradução que você quiser. E se você quiser, na sua casa, você imprime uma Bíblia. Você baixa a Bíblia e imprime. Mas naquela época, irmãos, algumas pessoas, as pessoas tinham dificuldade. Um livro custava muito caro. E quem eram os homens ou mulheres, principalmente homens, né? Mulheres só como ajudantes, que surgiram para escrever os livros, copiar os livros? Os escribas. Os escribas surgem para copiar a lei, para fazerem o máximo de cópias possíveis, porque em cada sinagoga tinha que ter uma cópia da lei de Deus para ser lida. Amém, amados? Amém. Isso 600 anos antes de Cristo. E aí, os escribas, por eles serem pessoas que copiavam a lei de Deus, e faziam isso diversas vezes ao ano, você sabe, quando você repete, copia um texto, você se torna especialista nele. O que acontece com os escribas? Eles se tornam líderes religiosos em Israel. Muitos escribas também eram fariseus. Para que fique claro, irmãos, farisaísmo é uma religião, uma seita judaica. E o escriba é uma profissão. Eles tinham a profissão de copistas, de copiadores da Bíblia. Só que eles se tornam líderes religiosos, porque quando alguém queria saber onde estava escrito aquela passagem, iam até os escribas. E nas sinagogas, os escribas eram conhecidos como aqueles que tinham a mente, ou melhor, tinham a Bíblia memorizada.
Amém? Amém. Só que o que Jesus fala aqui, nesse verso, sobre os escribas, acompanha comigo. Ele diz primeiramente que os escribas gostavam de vestes talares. O que são essas vestes talares? Essa palavra em algumas traduções talvez já esteja diferente, significa vestes compridas e chiques. Eles eram líderes religiosos e gostavam de se vestir chamando a atenção. As suas roupas tinham adereços que os fazia diferente da população. Eles eram diferentes das pessoas comuns. De longe você sabia, lá vem um fariseu, lá vem um escriba. Eles tinham tranças diferentes em seus cabelos, cores diferentes em suas roupas, e eles gostavam de ser o centro das atenções. Jesus disse também que eles apreciavam saudações. O que significa isso? Jesus está dizendo, eles gostam de ser famosos, eles gostam de, no meio da multidão, eles serem as pessoas que todo mundo faz questão de cumprimentar. Sabe quando o político está, antes da eleição, sabe como é que fica? Que o político vai passando e parece que ele conhece todo mundo naquela rua. Não conhece ninguém, não sabe o nome, mas passa falando com todo mundo e todo mundo quer. Ô, lindo, né? Fica falando com ele. Pois é, Jesus está falando que os escribas eram assim. E a última observação que Jesus faz sobre eles é que eles gostavam de sentar nas primeiras cadeiras. As primeiras cadeiras nos cultos religiosos e os primeiros lugares nos banquetes. Eles gostavam de ser publicamente honrados. Eu quero frisar, irmãos, lembrar vocês que Jesus está se referindo a líderes religiosos da época. Amém. Pessoas que eram os ensinadores da palavra. Aqueles que representavam o reino de Deus. E olha o que Jesus vai falar no verso 47. Eu estou no capítulo 20. Ele vai dizer que esses homens, os escribas, eles devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo mais severo. O que Jesus está falando aqui, irmãos, quando ele diz devoram as casas das viúvas? Não é muito diferente do que acontece hoje. Verdade. Que certos líderes religiosos entram nas casas das pessoas simples e consomem os seus bens e tiram delas o seu dinheiro, os seus recursos. Não é muito diferente de homens e mulheres hoje que se dizem líderes religiosos, mas o interesse deles é apenas no materialismo. Verdade. Os escribas, Jesus está dizendo, eles entravam nas casas das viúvas. Por que Jesus está se referindo às viúvas? Porque naquela época era muito comum que mulheres ficassem viúvas cedo, 30 aos 40 anos, as mulheres eram viúvas, porque Israel era uma nação que vivia em guerra, irmãos, com nações vizinhas. Amém. Muitos homens iam para a guerra e não voltavam. E muitos filhos também iam para a guerra e não voltavam. Então, a figura da viúva é a figura de uma pessoa desprovida de proteção. Verdade. De proteção masculina, desprovida de mantimento. Geralmente as viúvas, ao perder seus maridos e perder seus filhos, ficavam numa situação muito difícil, porque todo mundo naquela época ou era agricultor, ou era pastor de ovelha, e muito dificilmente tinha outra profissão. Verdade. Judeu geralmente era a agricultura e o pastoreio. Verdade. Morria na guerra, a mulher ficava com o quê? Não tinha como cuidar, não sabia fazer isso. Estão comigo? Amém. E aí, meus irmãos, a viúva é vista, na época de Jesus, como alguém desprovido de cuidados especiais. Só que os escribas entravam nas casas das viúvas e o que eles faziam? Devoravam suas casas, tiravam os seus bens. E para justificarem o que eles faziam, Jesus está dizendo, e para justificar, ou seja, e para tornar justo o que eles faziam, tirando os bens, eles faziam longas orações por elas. Eu vou explicar para você dando um exemplo. O que Jesus está dizendo é que esses escribas e fariseus também,
eles entravam nas casas das viúvas e diziam assim: eu vim orar por você, já que você está na situação difícil, eu vim orar por você, mas para eu orar por você, você tem que me abençoar, você tem que dar uma oferta. E a viúva, por exemplo, dizia: eu não tenho quase nada, esse quase nada está bom. E ficava com quase nada da viúva, e para justificar isso, fazia uma longa oração por ela. Dá para acreditar, irmão? Parece que a gente está vendo alguma coisa que acontece na televisão hoje. Verdade. Mas não, era Jesus naquela época. Verdade. Sempre existiram falsos profetas, falsos mestres e falsos líderes religiosos, irmãos. Muito. Então, irmãos, o que Jesus está falando aqui é que eles entravam nas casas viúvas e tomavam seus bens com um pretexto de religião, com um pretexto de alguma forma eles serem mediadores entre Deus e elas. E aí, irmãos, daí é que vem o capítulo 21, verso 1. Lembre-se que quando a Bíblia foi escrita, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, apesar de ter capítulos, mas os capítulos não eram numerados. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, a nossa mente às vezes limita, né, a Bíblia. Nós pensamos assim: terminou o capítulo 20, então terminou a história, vamos começar quase que uma nova história. Mas não, é tudo uma coisa só. Amém. Verdade. Glória a Deus. Então, vamos lá. Jesus está conversando com seus discípulos e ele diz: tomem cuidado com quem? Com os escribas. Tomem cuidado com eles, porque eles gostam de ser vaidosos, vamos resumir, né? E gostam de tomar os bens de pessoas que não têm com que se defender, as viúvas. Verdade. Tome cuidado com eles. E aí, entramos no capítulo 21, verso 1. Porque Jesus estava observando as pessoas ofertando. Os ricos vinham ofertar. O gasofilácio nada mais é que um objeto como esse. Aqui é dessa forma, naquela época, do mesmo jeito. Isso aqui é feito baseado na Bíblia. Isso aqui é um gasofilácio, onde nós depositamos a oferta. Nós temos um aqui e tem outro ali na entrada. O gasofilácio, no lugar de ofertas, há algo interessante, né? Hoje, irmãos, quando nós vamos ofertar, geralmente nós escondemos nossa oferta. Verdade. As pessoas são humildes, essa é a verdade, ou tímidas. Você vai dar a sua oferta, você faz assim com ela. E deposita assim, escondido, para que ninguém veja. Na época de Jesus, não era assim, era assim, para todo mundo ver. O que Jesus faz? Jesus se posiciona de frente ao gasofilácio e fica observando o depósito das ofertas ali diante dele. Ele foi lá testemunhar. Só que Jesus era reconhecidamente um líder religioso também. Amém. E a fama dele já vinha percorrendo todo Israel. Então você pode imaginar que os ricos vaidosos, quando vinham trazer suas ofertas na frente de Jesus, como é que eles faziam, né? Eu vou dar mais um pouquinho aqui, porque o mestre está aqui, né? Então vou dar mais um pouco e mais um pouco. E aí Jesus está lá, contando as ofertas. Pastor, como assim? Não estava contando. Jesus e os discípulos estavam contando as ofertas. Por quê? Porque Jesus viu que a viúva deu apenas 2 moedas. Ele estava contando. Amém. Verdade. Verso 2, certa viúva, perceba que Jesus diz, pobre. Aqui quem está falando, na verdade, é Lucas, né? Mas lá na frente Jesus vai chamar ela de pobre também. Lucas chama ela de viúva pobre. Lança ali quantas moedas? 2. E aí, lembre-se que Jesus tinha acabado de dizer que os líderes religiosos que estavam lá em sua presença, alguns deles talvez depositando suas ofertas, e Jesus tinha acabado de dizer: olha, vocês estão tirando o dinheiro de vocês das viúvas pobres, das viúvas sem marido, das viúvas desprovidas, e aí vocês pegam essa mesma oferta e vêm trazer aqui, e aí vocês dão grandes quantias. Vocês são ricos. Estão por aqui, irmãos? Amém. Verso 3. Jesus diz: verdadeiramente esta viúva deu mais do que todos. Amém. E aí eu pergunto, irmãos, imagina comigo 2 moedas de 50 centavos. Suponhamos que a oferta dessa viúva, comparemos, né, a R$1. 2 moedas de 50 centavos. E Jesus diz que a oferta dela é maior do que todas as outras. Amém. Todos os ricos trouxeram suas ofertas. Jesus diz: as 2 moedinhas dela
valeram mais do que a oferta de todos os outros. Glória a Deus. Amém. Cadê os crentes? Glória a Deus. A grande pergunta, irmão, quando nós vemos uma passagem como essa é: como pode duas moedas valerem mais do que ofertas grandes dadas pelos ricos? Como pode duas moedas valerem mais? Veja só, Jesus, ele, no verso 4, ele dá uma breve explicação disso, e nós devemos nos deter aqui no verso 4 para aprender. Amém. Nessa passagem. Primeiro, Jesus diz assim, ó, verso 4: porque eles, ou os ricos, todos estes, deram como oferta daquilo que lhes sobrejava. Em algumas traduções, aquilo que lhes sobrava. Ou seja, mesmo esses ricos dando suas ofertas, e mesmo as quantias sendo grandes, essas quantias eram a sobra do que eles tinham, irmãos. É como quando você vai na padaria comprar um pão e você volta com um troco, e no meio do caminho você encontra a pessoa pedindo esmola, e a pessoa diz assim: esmolinha, por favor, e você dá aquele troco para aquela pessoa. O que Jesus está dizendo é que a oferta desses homens ricos, diga comigo, ricos, a oferta desses ricos era nada mais nada menos que uma oferta que não fazia diferença para o bolso deles nem para a vida deles. Não fazia diferença. É verdade. Se eles davam ou deixavam de dar, não vai fazer diferença nenhuma, e não vão deixar de pagar uma conta com isso. É verdade. É aquela oferta que eles não vão ficar mais pobres nem mais ricos dando ela. E aí, Jesus diz: esta porém, apontando para a viúva, esta porém da sua pobreza, deu quanto? 2 moedinhas, tudo que ela... Mas as 2 moedinhas significavam para aquela mulher que era o quê? Tudo quanto ela tinha. E não apenas isso, mas todo o seu sustento. Vamos entender alguns pontos importantes aqui para discernirmos corretamente essa passagem, irmãos. Primeiramente, ofertar a Deus é errado? Não. Alguns vão dizer que não. A maioria aqui na igreja vão dizer que não. Mas você sabia que tem muita gente hoje na internet, muitos que nós chamamos do movimento dos desigrejados, pessoas sem igreja, pessoas que já frequentaram a igreja e deixaram, e essas pessoas dizem que não é para ofertar? Verdade. Diz muito. Eles dizem que não é para ofertar e não é para dizimar. A minha pergunta é: quem sabe mais? Nós ou Jesus? Jesus. Se alguém tiver na dúvida, eu pergunto: em algum momento nessa passagem você viu Jesus condenando a oferta de alguém, seja do rico Não. ou da viúva? Não. Jesus condenou a oferta? Se fosse errado ofertar, essa não seria a ocasião para Jesus corrigir isso? Ou condenar isso? Verdade. Sim ou não, igreja? Amém. Verdade. Mas Jesus não faz isso. Inclusive, Jesus diz que a oferta dela foi superior à dos ricos, mas não diz que a dos ricos foi condenável. Não, ele não condenou a oferta dos ricos. Ele recebeu. Verdade. Amém? Amém. Então, primeiro, não é errado ofertar porque Jesus não condena. Segundo, e a oferta específica do rico? Será que Jesus não recebeu? Será que Jesus, sendo representante do reino de Deus, sendo Deus conosco, ele não poderia dizer: a oferta desses ricos eu não quero, eu quero só a oferta da viúva? Ele falou isso? Não. Não. Mesmo a oferta da viúva sendo maior, e nós vamos ver por quê, mas a oferta dos ricos foi recebida. Amém. E não se preocupe, eu não vim nessa noite falar sobre oferta não, para tirar mais oferta de você. Se você estiver pensando isso, eu quero dizer para você que o espírito de avareza deve estar começando a lançar seta na sua mente. Verdade. Porque não é para isso, mas eu preciso explicar todo o texto. Glória a Deus. Obrigado. Terceiro ponto, é a chave mestra aqui da nossa passagem, né? Porque a oferta da viúva é superior à oferta dos ricos. Amém. De certa forma, Jesus explica, quando ele diz que ela deu mais, porque ela deu tudo o que possuía, em comparação a eles que deram o que sobrava.
Amém? Amém. Só, irmãos, que para refletir. Pensa comigo. O que é mais difícil? Dar o que sobra, o que está sobrando na tua vida, ou dar tudo que você tem, mesmo que seja pouco? A difícil é dar tudo. Primeira ou segunda opção? Segundo. Acho que não entenderam. Vamos lá. É mais fácil você dar aquilo que está sobrando? O que é mais fácil? Dar aquilo que está sobrando ou daquilo que é a única coisa que você tem, mesmo que seja pouco? Está sobrando. Mais fácil. O que é mais fácil? Obviamente, o que é mais difícil? Quando você não tem quase nada. Quando é mais fácil você dar a oferta? No início do mês, quando você recebe seu salário, ou no final do mês? Epa, pastor, agora você pegou, né? Quando é que é mais fácil? Quando você recebe o salário, o 13º, ou quando você paga todas as suas contas, está chegando no final do mês, você vem para o culto? Será que você é uma daquelas pessoas comum, normal? Inclusive eu também devo ser assim. No início do mês a gente dá cédula, no final do mês a gente dá moeda. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Pois bem, com certeza é muito mais difícil dar tudo que você tem. Dar tudo que você tem. Verdade. Amém? Amém. Só que eu digo para você, o que fez essa oferta desta viúva ser maior do que a de todos os ricos não foi apenas o fato dela dar tudo que tinha. Pense comigo, se Jesus frisou, vírgula, ela deu todo o que tinha, vírgula, seu sustento. Jesus estava dizendo, essa mulher, este dinheiro que ela tinha era o único dinheiro que ela tinha para comprar comida. Verdade. No momento em que ela deu a oferta, ela ficou sem dinheiro para comprar comida. Cadê os crentes, irmãos? Amém. Glória a Deus. Olha o que nós estamos observando aqui. O que Jesus disse sobre essa mulher. O que faz Jesus se admirar com a oferta dela é porque quando ela dá a sua oferta, ela está entregando não apenas as duas moedas, mas toda a sua vida. Amém. Glória a Deus. Será que você está me entendendo nessa noite? Aleluia. Quando essa mulher dá aquela oferta, ela está dizendo, eu entrego a minha vida a Deus. Se for para morrer de fome, mas eu morro confiando, eu morro em fé. Aleluia. Amém. Glória. Meu irmão, imagine, hoje, se você desse tudo, ficasse sem nada, inclusive se você não tivesse comida em casa, se você não tivesse um pão para comer amanhã de manhã, mas tivesse dinheiro, a única coisa que você tivesse na vida era o dinheiro no seu bolso. Você chegasse aqui no culto e desse esse dinheiro. Isso parece loucura. Mas eu quero dizer para você que isso é uma fé tão grande que o próprio Jesus se admirou dela. Amém. Verdade. Glória a Deus. Você sabe por que essa mulher fez isso, meu irmão? Essa mulher fez isso porque ela confiava que não era o dinheiro que seria o sustento na vida dela, Aleluia. Amém. mas o próprio Deus para ela, que era o Deus de toda a providência. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. O que essa passagem nos ensina, irmãos? Primeira coisa que essa passagem nos ensina é que toda religião que explora o outro é falsa e ofende a Deus. Verdade. Vocês me ouviram? Amém. Os irmãos estão em casa, preste atenção. Toda religião, todo aquele ou aquela que se diz homem e mulher de Deus, mas que explora seu irmão, tirando a gordura daquela ovelha, tirando dela um dinheiro, toda religião que explora o pobre, ao invés de abençoar o pobre, é falsa. Não glorifica a Deus. E muitos falsos mestres e falsos pastores estão explorando, tirando os bens das viúvas ainda hoje. Muito. Eu era pastor na cidade de Currais Novos. E um dia
uma irmã da igreja veio aqui na frente contar o seu testemunho. E aquela irmã disse: pastor, aliás, disse: igreja, depois de que eu tenho aprendido aqui da palavra, eu preciso contar esse testemunho. Eu era da igreja U, letra U. Ok? O bom entendedor, meia palavra abaixo. Imagine uma letrinha, né? Eu era da igreja U. E um dia o pastor fez uma campanha de oração. E a campanha de oração era assim: só pode participar da campanha de oração quem depositar R$60 no envelope. Se você não participar, não depositar os R$60, você não participa. Você não tem direito à oração da bênção. Olha só. E aí o que ocorre? A irmã fica agoniada porque ela estava desempregada, ela era jovem. E a avó dela também era da mesma igreja, ou seita, melhor dizendo. Ok? E o que ocorre? Ela vai para casa preocupada porque ela não ia participar da oração. No outro dia, ela vai até a igreja que fica aberta todo dia, né? Vai até lá e diz assim: pastor, eu quero participar da oração, eu tenho que ser abençoado igual os outros, mas não tem dinheiro. O pastor olha para ela, aquele suposto pastor olha para ela e diz assim: você não trabalha não? Não trabalho não. E a sua avó, não é aposentada? É, mas não tem mais dinheiro. Ela já deu o envelope dela, ficou sem dinheiro. Estão comigo? Amém. Aí ele diz: a sua avó não tem cartão de crédito não? Ela diz: tem, minha avó tem cartão de crédito. Ele disse: vai lá e fala com ela, senão ela não dá o cartão de crédito para ninguém. Não empresta para ninguém o cartão dela. Ele disse: mas você sabe a senha? Ela disse: sei. Então vai lá, cheia de fé, e pega o cartão sem ela saber. Porque o que importa é ter fé. O que importa é você receber a bênção de Deus. Isso aí é Jericó se levantando. Isso aí é o gigante se levantando. Você tem que ser uma pessoa cheia de fé. O que a irmã fez? Ela foi lá, roubou o cartão da avó, fez compra de R$60 para a igreja e participou da oração. Aí eu digo para vocês: será que os escribas ainda estão vivos? E como estão? Estão vivendo entre nós. Estão entrando nas casas das viúvas. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Toda religião que é falsa, que ofende a Deus, é aquela que explora o seu irmão, que explora o inocente. Segunda lição que aprendemos com essa passagem: que os ricos que querem servir a Deus devem ter cuidado com a tentação do dinheiro. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, o seguinte: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Amém. Paulo está dizendo: na igreja tinha gente rica, ok? Amém. E Timóteo era um pastor da igreja. Paulo está mandando esse recado para os ricos da igreja, dizendo: diga para os ricos da igreja que não depositem a esperança deles em suas riquezas, Amém. Amém. os seus bens, no seu dinheiro. Porque o dinheiro hoje você tem, amanhã você não tem. Deposite a sua confiança em Deus. Glória. E Ele é que te sustenta. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Terceira lição que aprendemos com essa passagem: a viúva é um exemplo de confiança na providência de Deus. Glória a Deus. Amém. Você sabe o que é a providência de Deus? Em várias passagens no Velho Testamento, Deus se revela pelo seu nome. Como assim? Você já ouviu falar em El Shaddai, Amém. Adonai, Amém. Sidekenu, Amém. Shalom? Esses são nomes em hebraico que na verdade são as qualidades de Deus. Amém. Jeová Shalom. Vamos lá, todo mundo sabe essa. O Senhor é a minha Provisão. paz. Ó, nem todo mundo sabe essa, hein? O Senhor, Jeová Shalom, é a minha paz. Jeová Rafá, quem sabe? O Senhor é a minha cura, irmãos. Amém. Jeová Rafá. Quando você fala em hebraico, fica mais ou menos Javé Rafá. O Senhor é minha cura. Amém. Amém?
Então, no Velho Testamento, se você não sabia, Deus não tem nome. Deus não tem nome como para nós. Nós chamamos Deus de Deus, D-E-U-S. No Velho Testamento original hebraico, quando a Bíblia se refere a Deus, nomeia as suas qualidades. Ele é bondoso, curador, protetor. Você sabia que Deus ele se revela em várias passagens do Velho Testamento como Deus de toda provisão? Amém. Amém. O que significa isso? Ele é o Deus que provê, é o Deus que providencia tudo que nós precisamos antes mesmo de nós sabermos que vamos precisar. Amém. Pastor, porque eu gosto de saber disso, mas por que é importante saber disso? Para você parar de se preocupar. Amém. Glória a Deus. Você já se preocupou do que vai ser o dia de amanhã? Quando nós nos preocupamos do que vai ser do nosso dia de amanhã, nós estamos dizendo, Deus não vai cuidar de nós. Verdade. É bom que faz silêncio, né, nessa hora. Glória a Deus. Quando você se preocupa, você está dizendo, Deus não vai cuidar de mim. Você sabe por que essa viúva deu tudo o que tinha, todo o seu sustento? Porque ela acreditava. Ela era uma judia, ensinada desde sua infância na palavra do Velho Testamento, na lei de Deus. Os judeus conheciam muito bem os salmos, irmãos. E eu quero mostrar para vocês e dizer para vocês, essa viúva, ela acreditava que Deus é o Deus de toda providência, porque ela conhecia o Deus do Salmo 145. E nessa noite eu quero perguntar para você, você confia em Deus? Amém. Mas você confia em Deus, no Deus que se revela no Salmo 145? Glória a Deus. E agora, sabe por que os amém sumiram? Porque você não lembra o que está no Salmo 145. Não é verdade? Quem não lembra o que está no Salmo 145, diga amém. Amém. Pois é. Você pode achar que isso é normal, mas você deveria conhecer. Porque quando conhecemos o que Deus fala dele próprio, só assim vamos crer nele, como devemos. Verdade. Salmo 145, a partir do verso 14, não vou ler nenhum salmo todo. E você faz o seguinte, quando você for gostando do que você vai ouvindo, você vai dando glória a Deus. Amém. Combinado? Combinado. Amém. Vamos lá, Salmo 145, verso 14. Por que nós estamos lendo o Salmo 145, verso 14? Porque nós sabemos que aquela viúva cria que Deus é o Deus de toda provisão. Amém. Quando ela entrega a sua oferta, ela está depositando na presença de Deus a sua vida. Verdade. Verso 14 diz assim, falando de Deus, Ele ajuda os que estão em dificuldade, levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança e Ele dá alimento a todos. Amém. No tempo certo, quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem, dá o que é necessário. Ele ouve seus gritos, Ele os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá os maus. Eu sempre louvarei ao Senhor. Que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Ele é o Deus que diz, eu sou a tua provisão. Glória. Amém. No dia, irmão, que você não tiver mais nada, você ainda tem tudo. Glória a Amém. Deus. Verdade. Eu disse, no dia que você não tiver mais nada, você ainda tem tudo. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. E por fim, para terminar a pregação, o que essa lição nos ensina? A nós, nos ensina que, de vez em quando, precisamos dar um salto de fé em direção à confiança em Deus. Amém. Amém. Sabe, irmãos? Sabe, irmãs? Nós, a cada dia que passamos nessa vida, nessa existência, nós somos tentados a não confiar em Deus. Verdade. Verdade. Nós somos tentados a não confiar em Deus. Eu me lembro Verdade. de um fato que aconteceu comigo na cidade de Ceará-Mirim. Na época, eu não lembro se eu já era pastor, não lembro agora. Escute com atenção.
nós fomos morar num bairro que tinha acabado de ser loteado. Construímos a nossa casa, eu era recém-casado, fomos morar ali naquela casa. E a energia não tinha chegado ainda, não tinha energia na rua. E nós puxávamos a energia de um vizinho de trás, deixando claro que na época não era crime não, tá, irmãos? Amém. Nós estamos falando de muitos anos atrás. Não era crime na época. A COSERN sabia. E a gente puxava do vizinho de trás. E um dia o vizinho, só que no meio, entre aquele vizinho da energia e eu, tinha outro vizinho, que puxava também. O fio que vinha da primeira casa, passava pela segunda e a minha era a terceira. Os dois vizinhos da primeira e da segunda casa se desentendem. O que é que faz? O dono da energia corta e eu fico no escuro. E a minha casa, eu tinha construído do lado uma casinha que eu aluguei para um irmão da igreja, que a esposa dele era diaconisa. Quando ele chegou do trabalho que estava sem energia, esse irmão ficou desesperado. Meu Deus, como é que eu vou dormir sem ventilador? Meu Deus, eu tenho que assistir, não tenho energia para fazer nada, está tudo escuro. Enquanto ele ficava desesperado, e os moradores lá, tudo desesperados, não queriam fazer. Sabe o que eu fiz? Eu pensei, será que eu devo ir junto com eles? E aí eu parei e fui ouvir a voz do Espírito Santo dentro do meu coração, que me disse, confia mais. Amém. Porque isso está escrito, confia no Senhor. Amém. Irmãos, eu fiz algo o mais simples possível. Eu fui para a minha sala e sentei no sofá e cruzei as pernas. E comecei a orar, agradecendo a Deus pela energia. Agradecendo a Deus, que eu sabia que Ele ia providenciar a energia. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. 3 horas se passaram, eu não saí do sofá. Minha esposa, Islane, passava e já estava brava. E uma única vez ela passou e disse, você não vai fazer nada não? Eu disse, já estou fazendo. Glória a Deus. De repente bate na minha janela o irmão, porque ele morava numa casa alugada minha. E ele pensa, você tem que tomar providência. E ele fica bravo na janela de casa, irmão Jânio, você não vai fazer nada não? Eu disse, eu estou fazendo, filho. Mas irmão Jânio, levanta desse sofá, eu digo, não vou. Você vai ver o que Deus vai fazer? Eu disse. De repente, irmãos, 8h30 da noite, escuro. Aí chega um vizinho da outra rua e percebe as casas escuras. Eu nunca tinha dado bom dia para aquele vizinho. Nunca. Não conhecia ele. Se eu passasse por ele na rua, eu não sabia que ele morava de frente para a minha casa. E aí ele olha, vê tudo escuro, ele sai da casa dele, vai até a minha e diz assim, o que está acontecendo aí? Para minha esposa. Minha esposa conta a história para resumir. Ele diz, espera aí, vai na casa dele, liga a tomada lá, puxa uma extensão cabeada, bota por cima da casa dele, bota por cima da minha casa e eu sentado no sofá, sem saber de nada. De repente a luz, acende. Aí quando a luz acendeu, eu me levantei. Disse, o que foi que aconteceu? Vamos ver como foi que Deus fez isso. Quando eu chego lá, eu conheço ele, me apresento, eu agradeço e digo, quando chegar no final do mês, a gente acerta. O que vinha eu pago. Ele disse, olhando no meu olho, disse, rapaz, é o seguinte, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero, não precisa dar R$1. Viu? Amém. Vocês estão por aqui mesmo? Ora fora. Amém. E aí eu fico constrangido com o agir de Deus. Por quê? Eu não estou ensinando para você nessa noite, irmão, que você amanhã não vai trabalhar, viu? Amém. Por favor. Não entenda errado. Mas em determinadas situações que não está no nosso alcance resolver o problema, nós precisamos saber que nós temos um Deus que já resolveu. Amém. Um Deus que está conosco. Um Deus que, se nós dermos as nossas 2 últimas moedinhas, amanhã Ele vai sustentar a nossa vida. Glória.